Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma reflexão dentro da nossa série O Crente e a Pandemia. E eu quero ler aqui o Salmo 14. Diz o insensato no seu coração: Deus não existe. Como que nós ficamos diante desta pandemia, onde céticos, ateus e até mesmo alguns que são desigrejados, que têm blasfemado contra Deus. Um conflito, porque alguns dizem: onde está Deus? Deus não vai fazer nada? Onde está Deus? O Deus dos crentes, o Deus dos cristãos. Onde Ele está? Interessante que na época de Davi, e quando Davi escreve o Salmo 42, ele diz lá: muitos me questionam e me perguntam: o teu Deus aonde está? Primeiro, é preciso entender o que está escrito aqui no capítulo 14. Olha, o versículo 2 diz: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. O problema é o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 2, que os homens estão mortos nos seus delitos e pecados. O homem natural não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus só são discernidas espiritualmente. Então você que é crente, cristão, que crê na Bíblia, que crê em Deus, é preciso entender aqui a palavra de Deus. Deus está no mesmo lugar que Ele sempre esteve, no controle de tudo. Onde Deus está? Será que Deus não vai fazer nada? O problema é o que diz Lamentações capítulo 3. De que se queixa o homem vivente? Ele se queixa de quê? Dos seus próprios pecados. Por isso que o crente em Cristo, que conhece a Bíblia, tem uma alma apaziguada dentro de si. Porque nós cremos na Bíblia, quando relata no capítulo 3 de Gênesis, que a maldição que está aí, as catástrofes, as pandemias, as epidemias, os vulcões, os tufões, maremotos, o tsunami que aconteceu na Indonésia, um vulcão que está lá despertando naquela região que está em estado de erupção. Tudo isso está aqui na Bíblia mostrando. E Deus está no mesmo lugar, porque quando Deus fez o homem, Deus fez com o homem uma aliança. E Deus havia dito para Adão e Eva para não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E por assim terem comido, veio a maldição sobre a terra. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 8 que a própria natureza geme, grita na expectativa de ser um dia redimida. Para o crente, ele entende que Deus é soberano, que Deus está no mesmo lugar, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, quando aqui em Apocalipse os crentes eram esfoliados, perseguidos, eram mortos, decapitados. Eles eram entregues nas arenas. E Deus naquela época, e Deus na Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde Deus estava, aqueles irmãos que estavam lá no comunismo, por trás daquelas cortinas de ferro, onde Deus estava? Sabe o que o crente entende, baseado na Bíblia? Que Deus, Ele não vai responder para eu e para você aquilo que, pela nossa falta de entendimento e por não conseguir entender a mente dele e prescrutar a mente dele, Ele não vai responder para nós. Então, para eu e você que somos cristãos, crentes em Cristo, sabe, neste momento de pandemia, de crise, o que devemos fazer? É aquilo que o povo de Deus no passado fez e sempre fez. Se Deus quiser intervir, que Ele o faça.
Se Deus quiser extirpar este vírus, que Ele faça. Se Ele não quiser, eu não vou penetrar na mente dele, que eu não consigo entender a mente dele. E eu não vou explicar. O problema é que o homem pecou e todos nós somos pecadores. E eu não consigo entender os planos dele. O que eu preciso é me curvar no chão e pedir misericórdia e graça. E quer ele me livre, glórias a Deus, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdinego. Quanto a isso, ó rei, fique sabendo, se o nosso Deus quiser nos livrar, que Ele nos livra. E se Ele não quiser, que seja feita então a vontade dEle. Dá para você entender isso? O cristão, o crente, neste momento de pandemia, ele vai responder para o ateu, para o cético, que não entende nada sobre Deus, que ainda experimentou a graça de Deus. E eu e você que já experimentamos, que nós continuemos firmes, porque nós andamos é por fé. É uma fé que não conseguimos explicar muitas coisas e não conseguimos prescrutar os arcanos de Deus. A mente de Deus é indecifrável, os seus projetos. Eu simplesmente me aquieto nesses momentos de pandemia, de loucura no mundo todo, e apenas digo: o meu Deus, Ele é soberano e tem o controle de todas as coisas. Olha o que diz aqui o Salmo 14. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, e não há quem entenda, e não há quem busque a Deus. Por que os homens todos não buscam a Deus, ao invés de querer questionar a Deus? E este é um problema. É o segundo aspecto desta nossa reflexão. Por que ao invés do cético, do ateu, daquele louco que diz: não existe Deus, não há Deus, Deus é invenção da mente humana. Se essas pessoas se prostrassem e se arrependessem, certamente Deus revelaria e mostraria para eles quem Ele é. Mas não há interesse, porque Deus é Deus, Ele não depende do homem. E se Deus cortar a respiração do homem, ele morre. Outra coisa, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer um que faça o bem. Nem eu e você, e nem você fazemos o bem. E quando nós queremos fazer o bem, se não for a graça de Deus, eu acabarei fazendo para a minha própria vaidade, para a minha arrogância. Nesses momentos de pandemia, quando todos perguntam: cadê Deus? Onde Deus está? Ele continua no controle de todas as coisas. E aquilo que Ele tem para fazer, Ele vai fazer segundo a vontade dEle, para a glória dEle. E cabe a mim e a você simplesmente exaltar o nome dEle, porque Ele é Senhor. Você pode duvidar que Deus não existe? Que Deus existe? Você pode questionar Deus, mas Deus continua sendo Deus, independente do que você pensa. O homem natural não compreende, gente, as coisas, os mistérios de Deus. E Deus resolveu revelar à sua igreja, aqui, olha, os seus propósitos. Ele revelou aqui. E tem coisas que nós não entendemos, conforme diz Deuteronômio capítulo 29. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as coisas ocultas pertencem a Ele. A Ele seja a glória, a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Até mais, hein?